Glória a Deus, aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os que estão em casa nesse momento. Você pode pegar a sua Bíblia aí, abra aí em Mateus no capítulo 24, a partir do verso 1. Amém? Antes da gente ler o texto propriamente dito, eu quero dar uma pincelada no capítulo anterior, que é o capítulo 23, onde Jesus está falando duramente aos fariseus sobre a culpa deles e também em relação ao pecado e à hipocrisia que eles viviam naquele tempo. Jesus chega no versículo 33 de Mateus 23 falar que eles eram cobras venenosas. Aí Jesus fala duramente assim: como é que vocês vão escapar da condenação do inferno? Vocês são guias de cegos, são cegos que estão guiando outros cegos. E eu quero dizer para você que com certeza naquele momento as pessoas que ouviram esse discurso de Jesus, essa palavra que foi proferida a eles, com certeza as pessoas devem ter chamado Jesus de um profeta do caos. Nesse mesmo texto, no capítulo 23, lá no versículo 37, Jesus vai fazer um lamento sobre Jerusalém. Jesus olha para a cidade e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matam os profetas. Jerusalém que apedreja os profetas. Eu quero dizer que ninguém apedreja profeta que profetiza coisa boa. Os profetas que foram mortos, que foram apedrejados por Jerusalém, eram justamente aqueles que falavam que ia acontecer aquilo que ninguém queria que fosse acontecer. Porque ninguém vai apedrejar um profeta que vai liberar coisa boa, que vai massagear o teu ego. Lá em 2 Crônicas 18, você pode só ir anotando aí, o rei Acabe, ele nunca chamava Micaías para receber uma palavra profética de Deus. Quando eles foram pelejar contra Ramote e Gileade, ele e Josafá, a palavra de Deus fala que Josafá pediu ao rei Acabe que buscasse uma palavra, uma orientação do Senhor. Aí o rei Acabe manda chamar 400 profetas de Deus, não eram de Baal, eram 400 profetas de Deus. Ele manda chamar esses 400 homens que profetizavam. E todos esses homens profetizavam aquilo que era bom, que o rei queria ouvir. Vá, rei. Vá nessa peleja contra Ramote e Gileade. Você vai sair vitorioso. 400 homens profetizaram a mesma coisa. Mas Josafá, como era um homem que andava com Deus, era temente a Deus, ele não ficou satisfeito. Ele falou: não tem outro profeta que possa profetizar ainda mais, a outro profeta do Senhor. Mas aí o rei Acabe disse assim: tem, Mihayaú ben Inlá, Micaías, filho de Inlá. Só que eu odeio ele, porque ele nunca profetiza nada que é bom para mim. Mas aí o mensageiro vai lá e chama o profeta Micaías. Ele vai lá e diz: Micaías, olha, o rei quer te ouvir, por incrível que pareça. Mas aí o mensageiro disse assim: você não vai profetizar nada de errado, porque 400 profetas já falaram só o que é bom. Só que quando ele chega lá, quando ele vê aquele tanto de profetas falando coisas muito boas, ele vai dizer assim: olha, rei, tu pode ir, que tu vai ser vencedor. Mas no entanto, o rei Acabe percebeu que ele estava sendo irônico. Aí o rei Acabe disse para ele: até quando tu vai falar para mim algo que não venha da parte de Deus? E Micaías então diz assim: olha, é o seguinte, quer ouvir a verdade? Você vai nessa peleja, mas você vai morrer, porque o Senhor me mostrou Israel como ovelhas sem pastor, perdidas. Queridos, nem sempre uma profecia vem para massagear o nosso ego ou dizer que tudo vai ficar bem. E aí você pegue aí, abra no capítulo 24, a partir do versículo 1, diz assim: então Jesus saiu do templo, e ao caminhar seus discípulos chegaram mais perto dele. E aí quando eles chegaram perto dele, eles apontaram as construções do templo. Veja bem, eu quero que você se coloque nessa situação. Jesus havia acabado de falar coisas duras para pessoas ali, homens religiosos. E aí um deles diz assim para Jesus, talvez chamando a atenção de Jesus: Jesus, olha esse templo, que maravilha. Queridos, mas Jesus observou aquilo e falou exatamente assim: olha, é lindo demais, mas não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai ser destruído.
E aí Jesus sai e vai direto para o Monte das Oliveiras. Acompanha comigo aí, versículo 3. Jesus vai para o Monte das Oliveiras, mas vocês acham que depois daquele discurso duro que Jesus falou para eles, eles ficaram quietos? Não. A pergunta não queria calar. E quando chegou lá no Monte das Oliveiras, quando eles estavam ali com Jesus, eles chamaram Jesus em particular e perguntaram: Jesus, e quando é que vai ocorrer essas coisas? Qual é o sinal que vai ter da tua vinda? A palavra de Jesus é mais dura ainda. Cuidado, para que ninguém vos seduza. Agora eu pergunto para você: alguém vai seduzir alguém com coisa ruim, igreja? Nenhum profeta vai seduzir você com coisa ruim. Profeta vai seduzir com coisa boa, é com palavra de encorajamento muitas vezes. É com palavras de esperança, é que tudo vai ficar bem. Mas eu quero dizer para você que clama, volta Jesus. Se Mateus 24 não se cumprir, Jesus não vai voltar. Jesus só vai voltar no momento em que Mateus 24 se cumprir. E se você for ler, você vai entender que os dias são maus. Amém, igreja do Senhor? Isso é coisa para a gente se alegrar. Porque para que a gente possa viver aquilo que a gente espera tanto, volta Jesus e clamar para que Ele volte. É preciso que o caos seja instalado. É assim que está na palavra de Deus. Falando no versículo 5, pois muitos são os que viram em meu nome, proclamando eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Aí vocês vão ouvir falar de guerra. Nós estamos vivendo uma guerra aí, para nós aqui no Ocidente, não é uma guerra de armas. Estamos vivendo guerras ideológicas. Não é tão fácil pregar a palavra de Deus como antes. Você tem que ter cuidado com muita coisa no que você vai falar. Qualquer coisa vai ofender e vai gerar para você um problema na justiça. A pandemia que nós estamos vivendo hoje, sim, afundou a economia mundial. Não é só o Brasil que está passando por isso. Conheço pessoas que moram nos países de primeiro mundo, Inglaterra, Portugal, pessoas que estão vivendo o que nunca viveram antes. A pandemia transtornou a agenda das nações. E sabe o que acontece, igreja? A gente está querendo estar olhando para as coisas boas que virão. Eu quero dizer para você: quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Então, é necessário que se cumpra aquilo que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 15, 53. Eu quero que você abra aí na sua casa. O versículo 50 de 1 aos Coríntios. O apóstolo Paulo vai dizer assim: contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não poderão herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos dormiremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Versículo 53. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia, igreja. É preciso que haja essa transformação. Sabe, tem muita gente sendo enganada com discurso de massagem no ego. Aí Jesus sai para o Monte das Oliveiras e lá eles começam a fazer esse monte de pergunta. Vamos voltar lá para Mateus 24. Faz as perguntas e Jesus começa a dizer: vocês vão falar de guerra, a gente vive uma guerra hoje, terrível, ideológica, sabe? Eu acho interessante os crentes: eu sou de direita, eu sou de esquerda, mas poucos são de Cristo. É necessário que a gente saiba pelo que nós estamos lutando. Versículo 7. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome. Eu acho interessante que do versículo 8 para o 9, Jesus vai dizer assim: contudo, esses acontecimentos serão apenas
o princípio das dores. Em outras traduções, as primeiras dores. Só que quando ele passa por versículo 9, então vai acontecer isso. Eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Queridos, hoje a gente ainda pode pregar a palavra de Deus, mas em pouco tempo não poderemos mais pregar como pregamos hoje. Não teremos mais essa liberdade e a gente sente que o cerco está se fechando. A igreja tem orado, se colocado para que o evangelho possa chegar. Precisamos resgatar o tempo, porque os dias são maus. Até em países que são considerados países cristãos, o cristão é odiado. E a gente não pode se calar. Como já dizia Martin Luther King, nossa vida começa a terminar no dia em que ficamos em silêncio sobre coisas que realmente importam. Sabe, terremoto já está acontecendo, tem muitos lugares, Costa Rica, Indonésia, tantos lugares que os terremotos já estão acontecendo e são apenas o princípio. Mas aí, quando acontecer a tragédia das tragédias, aí sim, a trombeta vai tocar e nós iremos subir para receber o Senhor nos ares. Amém, igreja? Então, guarde seu coração. Jesus vai voltar depois que tudo isso se cumprir. Eu estou lendo um livro do Joel Richard, O Anticristo Islâmico. O título do livro, né? E nesse livro eu me espantei com algumas colocações dele acerca da conversão de muitas pessoas ao Islã. Nesse livro ele fala que após o 11 de setembro, que foi aquele ataque às Torres Gêmeas, o número de pessoas que se converteram ao islamismo triplicou, aumentou consideravelmente. Peguei a estatística lá dos Estados Unidos, só em Chicago tem 350 mil muçulmanos. E em Nova York tem o dobro. São pessoas que não temem a morte. Vale ressaltar também que tem muitos muçulmanos se convertendo ao cristianismo. Porém, a forma como eles estão se convertendo, na maioria das vezes, é porque Jesus está se manifestando a eles em visões, em sonhos. É assim que a gente recebe algumas notícias dos nossos irmãos que estão em linha de frente nos países do Oriente. Mas o mundo precisa saber, igreja, que a igreja do Senhor é uma igreja forte. É um povo que não tem medo. Porque quando você ouve uma profecia que fala que vai acontecer um caos, tem um monte de gente que sai atacando o profeta, apedrejando o profeta. Irmão, você não sabe de nada. Se você está esperando coisa boa, então fique sentadinho aí na sua cadeira. Seja iludido se você quiser. Mas a palavra do Senhor está dizendo que é necessário que todas essas tragédias, todos esses caos aconteçam. E só assim virá o fim. O profeta Joel chama de o terrível dia do Senhor. O terrível dia do Senhor. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre a profecia, ele trazer para você edificação na igreja, não pense que é profetizando sobre o seu ego. Não é porque fulano que é da mídia falou, eu preciso entender o que a palavra está dizendo. Amém? A noiva do Senhor, ela não tem medo de caos. Nós não vamos nos paralisar. Se alguém fala que algo ruim vai acontecer e levar a igreja para orar e para jejuar, já serviu, irmãos. Amém? Unja a sua casa sim. Profetiza, porque daqui para frente, só para vocês verem um dado estatístico, de janeiro para março, mais de 2.500 pessoas morreram de fome. Sabe, enquanto você está recebendo dinheiro ou tendo como ganhar, mas tem muita gente que faliu empresas. Pessoas que ajudavam pessoas com fome hoje não tem quase para si. Isso é uma realidade. Não pense que quando Jesus voltar, nós estaremos deitados. A noiva de Cristo estará deitada em berço esplêndido. A palavra de Deus fala que ele vai buscar sua noiva no deserto. Quem é essa que aparece no deserto? No ombro do amado. É a noiva do Senhor, linda, redimida. Preste atenção, igreja do Senhor. Quando Jesus voltar, os tempos não serão tão bons como a gente está pensando que vai ser. E é preciso que a gente tenha convicção de quem nós somos. Porque qualquer discurso que vai massagear o teu ego vai te enganar. Sabe, pode você me chamar de profeta do caos, mas se você estiver falando isso, vai chamar também Jesus. Porque no versículo, a partir do capítulo 24 de Mateus, Jesus está falando que todas essas coisas precisam acontecer.
Deixa eu explicar uma coisa para você. Às vezes a gente está levantando a nossa voz ao Senhor, eu vou enfatizar isso, e pedindo para que o Senhor volte. Isso precisa ser tão verdadeiro diante de nós, diante de Deus. Isso precisa ser tão real. A palavra de Deus está dizendo lá no capítulo 6 de Apocalipse, no versículo 9. Olha lá. Quando ele abriu o quinto selo, eu quero só ressaltar uma coisa aqui, gente. A semana que antecedeu a nossa vinda para cá, o bispo teve um sonho, visão, onde ele viu o cavaleiro, um cavaleiro montado sobre um cavalo preto. E a Bíblia fala que quando o cordeiro abriu o terceiro selo, vocês depois leem, abriu o terceiro selo, esse cavaleiro, ele foi liberado sobre a terra para causar fome. E o cavaleiro vinha com uma balança e ele viu exatamente isso. Quando nós fomos tomar café, o impacto foi tão grande quando Deus trouxe a visão para ele que ele começou a chorar lá na hora do café. Meu Deus, que coisa grandiosa eu vi. Então esse cavaleiro que foi apresentado aqui no livro de Apocalipse, o bispo sonhou nesse mês agora. Então, preste atenção, no capítulo 6, versículo 9, está dizendo assim: quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamavam. Elas exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Preste atenção. Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos, e que da mesma forma também deveriam ser mortos, que são os próximos mártires. Então, queridos, preste atenção, enquanto nós estamos aqui clamando, volta logo Jesus, tem um grupo grande de irmãos que morreram e que clamam dia e noite para que esse dia aconteça, para que eles sejam vingados. Seja, não precisa de muita coisa, é preciso que a gente pregue a palavra com convicção. Existem apenas dois caminhos: o caminho da vida com Deus, da eternidade com Jesus, e o caminho da eternidade sem Cristo. E ainda eu quero que, para finalizar, você abra ali no livro de Isaías para você entender o coração de Deus. Tem gente que fala: Deus é o Deus do Antigo Testamento, era muito duro, porque o do Novo Testamento não existe isso. Deus é o mesmo ontem, hoje, e Ele será eternamente. Deus é o Deus de misericórdia. E lá no livro de Isaías, no capítulo 30, no verso 18, o Senhor vai trazer uma palavra de conforto ao coração daqueles que o amam. Ele diz assim: contudo, Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porquanto Yahvé é o Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele depositam confiança e esperança. Esse é o nosso Deus, aleluia. Que você se direcione, se ainda não está, ao esconderijo do Altíssimo. Que você descanse à sombra do Onipotente. Porque aqueles que estão guardados à sombra do Onipotente, aqueles que estão guardados, mal algum sucederá a você, e praga nenhuma vai chegar à tua tenda. Existe uma ordem para que a tua vida seja guardada. Então somente coloque diante do Senhor a sua vida em arrependimento, porque é o que Jesus quer fazer nesse tempo, é agir de misericórdia e de graça para aqueles que o buscam, aqueles que o amam.